Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CCAV Cast, o podcast do Contabilidade Consultiva ao vivo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo acaba deixando para depois, até que chega a multa e aí a coisa pega e as pessoas e as empresas começam a ver como remediar essa situação. Mas para falar um pouco sobre esse assunto e como evitar essas multas, eu estou aqui com o Wagner Calvi, que é sócio da Apta. Seja muito bem-vindo, Wagner. Tá joia. Obrigado, Daniel, pelo convite. E também aqui com a gente está o Milton Agrise, que também é sócio da Apta. Seja muito bem-vindo. Olá, gente. Bom dia. Obrigado, Pedro Nery e a Contabilidade Consultiva pelo convite. E para a gente começar esse bate-papo, eu quero entender de vocês quais que são as principais dores de quem acaba deixando para a última hora essa questão de saúde e segurança do trabalho. Qual que é a importância da saúde e segurança do trabalho para as empresas? Hoje, todo empresário que tem pelo menos um funcionário contratado com carteira assinada, CLT, ele precisa ter uma empresa de segurança do trabalho. Para esse funcionário ter acesso a todos os benefícios do INSS. Então, para ele ter acesso a um afastamento por doença, por acidente de trabalho, por aposentadoria, isso hoje está tudo digitalizado. Então, para ele poder ter acesso a esses benefícios, para ele ter os direitos deles garantidos, é preciso ter hoje uma equipe de segurança do trabalho atuando nessa empresa. E quando a gente fala dos contadores, quais são as principais dores deles quando esse é o assunto, saúde e segurança do trabalho? Hoje, no modelo atual de prestação de serviço, de segurança do trabalho, os contadores ficam à mercê de vários prestadores de serviço, prestadores bons, prestadores, talvez não tão bons, e informação descentralizadas, E a gente sabe que toda orientação, ela parte do contador, E mesmo segurança do trabalho não sendo uma obrigação do escritório contábil, quando o problema chega para o empresário, esse problema regressa para a contabilidade, E a solução da Apta hoje, ela centraliza as informações. Desde a indicação, a mensageria para o e-social, a elaboração dos laudos, Tudo centralizado em um único ambiente. Vocês diriam que hoje ainda tem uma falta de clareza sobre o que é a saúde e segurança do trabalho? Sim, hoje a gente percebe que muitos empresários, principalmente, não têm noção da necessidade da segurança do trabalho. Muitos empresários acham que esse tema é só para a indústria, Mas hoje, com a atualização da legislação, isso é uma obrigação para todas as empresas, entendeu? Então, hoje, a nossa maior dificuldade é mostrar a necessidade e a orientação da obrigatoriedade desses laudos. E o que acontece quando essas exigências da saúde e segurança do trabalho não são cumpridas, Então, quem está por fora não sabe ainda da importância disso e não cumpre essas exigências. São vários problemas, Desde multas, notificações, A empresa, quando ela não cumpre com as obrigações, ela restringe o acesso do colaborador aos benefícios do INSS, um afastamento por algum problema de saúde ou uma licença. E ele acaba prejudicando também a reputação de empresário na comunidade, no bairro, Então tem uma imagem que fica prejudicada, tanto legal, quanto também perante a sociedade, ao quadro de colaboradores, Ele prejudica, praticamente toda a sociedade. E o problema dessas multas, que muitos empresários acham, não, depois que eu fechar a minha empresa, esse problema vai se encerrar. E isso não é realidade, A partir do momento, mesmo que tenha uma baixa de uma empresa, o CPF que gerou aquela empresa, se der um problema no futuro, ele vai ser responsabilizado por esse colaborador. Quando chegar daqui 10, 15 anos, que esse colaborador precisar se afastar, se precisar se aposentar, ele vai precisar do histórico dele. E ele vai atrás do antigo dono da empresa. E aí começam as ações regressivas do INSS para esse empresário. Então o problema não se encerra quando ele faz a baixa do CNPJ.
Então a situação fica ainda pior para quem acha que não vou cumprir isso agora, deixa quieto, e lá na frente descobre que o problema não acaba por ali não. Isso. E qual que é o principal erro que os empresários cometem em relação à saúde e segurança do trabalho hoje com a experiência que vocês têm aí de mercado? Acaba sendo negligenciar, né, o processo de segurança do trabalho, ou por falta de conhecimento, orientação técnica, né, ou por não disponibilizar recurso, né, sempre imaginando, usando o argumento que é um custo, né, na verdade é um investimento, né, a empresa vai investir em proteção, né, argumentos aí para ajudar ela numa causa trabalhista, em alguma demanda que ele precisa mostrar, né, que a empresa trabalha em dia, se preocupa com os colaboradores, né? Ele tem uma série de consequências, né? Hoje os empresários acham que fazer segurança do trabalho é só fazer o ASO, admissional e demissional. E isso aí não é fazer segurança do trabalho. Então, com isso, hoje os funcionários deles não vão ter acesso aos benefícios. Para toda empresa hoje ter respaldo diante de uma ação trabalhista, diante de um acidente, que pode ser até um acidente de trajeto. Às vezes ele está num comércio, mas o funcionário dele está indo para o comércio dele de moto. Ele sofre um acidente e ele precisa acionar um benefício. Se ele não tiver toda a documentação em dia, esse empresário com o comércio, que é uma empresa de baixo risco, ele vai ter um problema. Se ele não tiver todos os laudos técnicos, os envios feitos ao E-Social. Então, fazer segurança do trabalho hoje não é fazer ASO, é fazer toda a documentação, porque isso antigamente era tudo no papel, né? E hoje não. Hoje está tudo digitalizado, está tudo no E-Social, tudo online. Então, o Ministério do Trabalho tem acesso a essas informações e as empresas vão ser cobradas, vão ser notificadas por isso. E hoje, na visão de vocês, o contador é a pessoa responsável por cumprir essas exigências para os empresários, para as empresas, ou realmente é necessário contar com um parceiro confiável que tem experiência no assunto? A gente sabe que o contador ele tem uma rotina muito corrida, né? O SST não é obrigação do contador, entendeu? Mas hoje o contador tem um papel fundamental, que é uma orientação do empresário, que é o cliente dele. Porque se ele não fizer essa orientação, o problema vai estar voltando sobre o contador. Porque quando tem essa ação, quando tem uma multa, quando tem uma notificação, o empresário ele vai em cima do contador, né? E o que pode tranquilizar, né, os empresários contábeis, né, é a disponibilidade de um recurso, de uma solução, né, com a entrega que a Apta oferece hoje para o mercado. Um assunto que dentro da contabilidade, quando fala de segurança do trabalho, existe um certo receio, né? Até por condições de fazer as entregas técnicas, né, as movimentações onde atuam médicos, né, do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos, equipe especializada. Hoje, esse é o serviço que a Apta disponibiliza para os escritórios contábeis, através da solução, né, onde nós unimos tecnologia e serviço. Inclusive, acho que é bacana a gente comentar sobre isso, porque a cada ano surgem novas exigências, né, relacionadas à saúde e segurança do trabalho, e é sempre importante ficar por dentro da legislação. E toda vez que surge, começa aquela questão, mas o contador é responsável realmente por fazer isso? Quem que é o responsável, afinal? Então, é importante saber que tem uma empresa que consegue lidar com essas questões, enquanto o contador precisa lidar com várias outras aí do dia a dia, né? Sempre que a gente está fazendo uma parceria com o contador, a gente fala que ele está fazendo uma indicação segura. Segura por quê? Porque a gente assina um contrato de parceria com ele, onde a gente bota todos os direitos e deveres, e a gente assume toda essa responsabilidade, que é responsabilidade nossa. A gente faz todo o trato comercial, suporte técnico, atendimento ao cliente, entrega, cobrança de ASO, cronograma, toda a parte de segurança do trabalho é nossa. E é indicação segura porque o contador vai ter acesso a uma plataforma que só a Apta tem, que a gente disponibiliza sem custo para ele, onde ele do escritório dele, num clique, ele tem acesso a um dashboard, que ele consegue ter acesso a todas as empresas dele, ele vê a situação de todas as empresas, com todos os comprovantes de envio, todos os laudos, todos os documentos. E hoje o contador, quando ele precisa de um documento, quando um cliente liga questionando um dado para ele não precisa mais ficar ligando para de que esse prestador está fazendo.
qual empresa que faz? Ele vai na plataforma da Apta e ele tem acesso a todas as informações com um clique. E é bacana a gente comentar sobre isso, porque justamente estamos aqui no CCAV, ou seja, um evento de contabilidade consultiva, que é justamente para os empresários terem mais tempo para focar no seu negócio e contar com essas parcerias para justamente ter um parceiro estratégico para ele conseguir lidar com tudo, né? Isso que a Apta faz. A gente quer que o contador tenha tempo de fazer o trabalho do contador. Mas a segurança do trabalho hoje é fundamental para o contador poder trabalhar com segurança. Se for negligenciada essa parte, às vezes o contador fala, não quero nem saber disso. Vai voltar o problema para ele, o cliente dele vai ficar insatisfeito com alguma notificação e depois sempre fica aquele disse-me-disse, né? Mas eu não fui orientado. O contador sempre orienta. Mas quando vem um problema, o cliente fala, não, mas você não me avisou. E a gente evita tudo isso. E é justamente essa minha próxima pergunta. Afinal, como que nasceu a Apta e como que ela pode ajudar a simplificar esse processo e evitar esse tipo de problema? Nós trabalhamos aí há 15 anos com clínicas ocupacionais no formato convencional, onde em toda a cidade existe vários prestadores de serviço. E nós resolvemos, nessa caminhada, trazer algo que andasse no mesmo sentido do e-social, Informação precisa, disponível a qualquer momento, recibos, mensageria, a integração direta com o escritório contábil e nos bastidores uma equipe técnica robusta, realizando todo o trabalho. A gente viu que o modelo convencional ele deixava muitas pontas soltas. Para o contador era ruim porque toda vez que ele precisava de uma informação, era um sofrimento para ele pedir essa informação, era demorado ele ter acesso a essa informação. E um contador ele tem clientes em várias cidades. Então, às vezes, para ele atender aquele cliente, ele tinha que ter 3, 4, 5 prestadores de SST. E ele não conseguia saber quando ele precisava ter uma informação, ele tinha que descobrir qual que era o prestador que estava atendendo, quem queria pedir essa informação, e ele não conseguiria gerir essa informação. Então, isso gerava muito trabalho. E a forma que a gente pensou em resolver isso era trazendo uma plataforma digital que unificasse isso tudo no local de fácil acesso. E proporcionasse também para Wagner e Milton, na condição de empresário, a possibilidade de expandir o negócio, atuar em todo o território nacional, mas com segurança, e uma entrega certificada e garantida. E principalmente trazendo um custo acessível. A gente sabe que hoje o empresário tem muitas demandas para cumprir e não adianta a gente levar um custo alto. E a única forma da gente conseguir trazer um serviço de excelência que a gente entrega num custo baixo é a gente sendo escalável. E hoje a Apta está em todos os estados do Brasil, num custo que a gente tem vários relatos, Wagner? De estados que 3, 4, 5 vezes o nosso valor com mensalidades, e a gente não cobra mensalidades, faz a consultoria para a empresa durante o ano todo, num custo que é muito baixo. E, aliás, por que a gente ainda trata a saúde e segurança do trabalho como uma coisa burocrática, se na verdade ela pode ser uma proteção para as empresas? É isso, essa é um dos grandes desafios da Apta, passar essa mensagem, que nós conseguimos entregar resultados, uma solução para todos os empresários e não uma burocracia, uma dor, um problema gigante, até por conta desses custos, De certa forma, as clínicas, sempre visaram grandes contratos, custos elevados, e tornando o acesso à adequação difícil para o micro e pequeno empresário, Então, a Apta tem essa premissa aí de adequar e tornar esse serviço acessível para o maior número de empresas possível, em todo o território nacional. O que a gente sempre fala hoje para os empresários é que não é se o problema vai vir, é quando ele vai vir. E hoje, quanto preventivo ele for, menor vai ser o custo dele. Porque o custo hoje de uma legalização da empresa dele diante de qualquer ação, de qualquer multa, é mínimo.
entendeu? Então, se ele tem uma notificação, se algum funcionário entra com alguma ação trabalhista dele e ele não tem esses laudos, é como se ele já fosse com uma causa perdida. Então, se ele não tem o básico, então não tem como comparar o custo de um advogado, de uma multa, com o custo de uma documentação para o ano todo. E acho que é até importante a gente ressaltar que hoje uma das questões que mais aparecem aí nos passivos trabalhistas são relativos a esses problemas ou de saúde e segurança do trabalho ou coisas que acabaram deixando para trás, né, dos empresários acabaram não dando tanta atenção e que, como a gente está comentando aqui, pode muito bem ser evitado. Inclusive com a atualização da NR1, que trouxe os riscos psicossociais, que a gente sabe que hoje que está todo mundo estressado, trabalhando demais, e isso hoje foi trago para a nossa rotina de documentos. Então, a gente sabe que tem muito afastamento hoje por estresse, por burnout, e a empresa que não estiver preparada para atender a essa demanda vai ser um tiro no pé, né? Vai. E a Apta, né, disponibiliza, né, através do sistema, da equipe técnica, né, uma metodologia robusta para fazer a identificação, né, do risco psicossocial e levar para a empresa, né, a melhor forma de tratar e proporcionar também um ambiente de trabalho saudável, né, e rentável. E falando em sistema, como que funciona hoje em relação à integração para os contadores, em relação à Apta e como que na prática esse trabalho é feito? O contador, né, se tornando parceiro da Apta, né, ele recebe, né, uma licença para acessar o nosso sistema, uma tela, né, que transmite a mesma informação que a nossa equipe de trabalho, né, faz a operação, a rotina do dia a dia, status, movimentação em tempo real, né? E isso vem para a contabilidade sem nenhum custo. Ele consegue acompanhar desde a indicação dele, né, ao trâmite, ao suporte comercial que a nossa equipe está fazendo, a contratação, a entrega dos laudos. Então é um acesso, né, uma plataforma inteligente, né, com equipe técnica disponível e gratuito para os escritórios de contabilidade, sem nenhum custo. Ele consegue ter acesso a todas as etapas do nosso trabalho, para ele ter segurança que ele indicou um cliente e os laudos estão sendo feitos, os envios ao e-social estão sendo feitos, porque a gente teve até casos, né, de empresas de contadores que estavam com prestadores de SST há mais de 1 ano, 2 anos, e quando migraram para a Apta. E quando a gente foi pegar essa empresa, sempre que chega uma empresa nova na Apta, a gente faz um rastreio completo da empresa para ver como está a situação dela. E a gente pegou vários casos que a empresa não tinha nada. Estava sendo pago para ser feito os envios, tudo, e não tinha um envio no portal do social. E o contador, mas como não foi feito? Se estava no contrato. A gente também quer saber, a gente está tendo contrato, por que não foi feito? Ele recebia papel, recebia os relatórios encadernados, né? Mas, porém, para o e-social, nada disponível. Nossa, por isso que é importante contar aí com uma empresa confiável que, né, consegue lidar com todas essas... tem todos esses profissionais muito bem capacitados para conseguir fazer essas entregas. E o sistema hoje da Apta, ele está integrado ao e-social. Toda vez que eu lanço um ASO, por exemplo, no sistema da Apta, ele já é informado de imediato ao e-social lançando 2220. Então, a gente reduziu muito o risco de erro, de uma falha. Muito bom. E hoje, o que vocês consideram um diferencial da Apta, seja para empresário, seja para contador, que está buscando essa segurança, vamos falar assim, jurídica e trabalhista para evitar esse tipo de problema? O nosso processo de trabalho hoje, ele trouxe um custo-benefício para o empresário que permite que o empresário hoje, desde o pequeno, se adeque com todos os laudos técnicos, LTCAT, PCMCO, PGR. A nossa avaliação de risco da empresa hoje é feita de uma forma totalmente diferente das empresas convencionais, que toda vez que a gente pega uma empresa, a gente faz uma documentação dessa empresa, com todos os cargos, funções, fotos da empresa, para deixar documentado como está essa empresa. Faz com todos os documentos prontos
A gente tem uma equipe que faz uma entrega técnica desses documentos para o empresário, mostrando como que está o panorama atual da empresa. Junto com essa entrega, vai o comprovante de envio do e-social, de todos os envios que tem que ser feito, e o cronograma de exames do próximo ano. Então, com os periódicos que tem que ser feito. Então, assim, a gente faz uma entrega técnica diferenciada e a gente tem uma entrega de técnico de segurança do trabalho, médico de segurança do trabalho e engenheiro à disposição. Então, se teve uma notificação da empresa, se teve um acidente, a gente tem um suporte lá para poder fazer o atendimento e uma consultoria para esse empresário. Maravilha. E para finalizar, já caminhando aqui para o final do podcast, qual recado vocês deixariam para as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, não sabem por onde começar, seja contador ou empresário, mas estão com essa preocupação de alinhar e se proteger em relação à saúde e segurança do trabalho? Acho que hoje, né, principalmente aqui no Contabilidade Consultiva, né, pode visitar nosso stand, né, falar com a nossa equipe comercial, pós-evento, né, entrar em contato, né, com os canais disponíveis, né, na internet, rede social. E a Apta, assim, ela é um braço, né, para o contador, hoje um braço seguro voltado para saúde e segurança do trabalho, onde ela faz uma entrega certificada, ela garante que a contabilidade vai economizar tempo, ela não vai ter que buscar informação fora, em outro local. Ela tem um sistema gratuito, um repasse disponível, né? Então a gente sabe que hoje na mesa do contador tem muito dinheiro, muito negócio, e ele tem condições com a Apta, né, de exercer também esse papel, né, de orientador técnico e indicar a segurança do trabalho para o cliente dele, de forma segura. Hoje a gente traz uma equipe comercial para fazer todo esse trato para o contador. O contador trazendo a indicação para a gente tem uma equipe que vai entrar em contato com o cliente do contador, fazer essa orientação da necessidade, fazer o trâmite comercial, finalizar a venda, fazer a entrega, e o computador, no final, ele tem acesso a esses relatórios e, como o Wagner mencionou, ele depois, por essa indicação, por essa parceria, ele tem uma pontuação que ele pode resgatar para um benefício na contabilidade, que ele pode converter em valor financeiro, em prêmios, para poder ter esse benefício também. Com certeza, e acho que para quem está assistindo aqui a gente agora, um recado que fica é, se você está justamente buscando ter uma contabilidade mais consultiva, agregar mais valor para o seu cliente, também é um passo a mais, já que você está entregando mais segurança ainda para o seu cliente final. Isso, porque hoje o SST, a gente sempre fala que é igual, é um outro setor da contabilidade, de negócio, para gerar renda, segurança, e para o seu cliente não ter que ficar rodando fora da sua contabilidade. Ele resolve tudo com você, né? E aqui a gente está para dar esse suporte e ser mais um braço do contador. Maravilha. Eu gostaria de agradecer, então, a participação aqui da Apta, presente no Contabilidade Consultiva ao vivo, e que, com certeza, pode ajudar muito aí a sua empresa ou seu escritório contábil a se livrar dessas multas e conseguir ter mais segurança aí na saúde dos trabalhadores. Bom, e a Apta hoje ela já está se posicionando mais nesse mercado contábil e está com algumas parcerias, né? Como que isso tem sido feito em relação às empresas e com essa proximidade com os contadores? Isso, a Apta hoje, né, ela define, né, grande parte dos seus esforços, né, para o mercado contábil, né, para os contadores, e com essas participações nos eventos, né, nós tivemos a oportunidade de conhecer, né, várias pessoas de empresas contábeis, né, com referência, entrega de serviços de anos, e junto a isso surgiu uma oportunidade, né, de integração com a Alterdata, né, através da pessoa do Hugo, né, do seu Vladimir. Foi algo assim muito relevante e importante para a gente, né, onde a Apta se tornou o primeiro ERP, né, integrado com o e-contador, onde toda a movimentação de ASO que acontece no escritório contábil, né, os contadores que são cliente Alterdata, né, já conseguem ter essa segurança desses ASOs serem transmitidos automaticamente para a Apta, né, realizar o envio do 2220, né, uma informação segura, né, através de um grande sistema, né, para a nossa base de dados hoje.
E hoje com a LGPD, né, quanto menos informação tiver sendo transmitida fora do sistema, é mais segurança para todo mundo, né? Então, hoje a Apto, com a nossa plataforma, a gente evita ao máximo que seja enviado informações de funcionários, planilhas, por e-mails, por mensagens, tudo é feito dentro do nosso sistema. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada a vocês aqui pela presença. Obrigado pelo convite. Tá joia. Obrigado, Daniele. Um abraço, né, para o Pedro Neri, parceiro. A Apto está no seu primeiro ano de existência, né? Ela decidiu, né, estar presente no Contabilidade Consultiva e fazer parte desse movimento contábil, né? Então a gente agradece muito a oportunidade e parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos, obrigada a vocês que estão assistindo e até o próximo podcast.